Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, né? Se você está assistindo este vídeo, né, é porque você está em processo de recuperação, né? Está ocorrendo após a reunião de diretor de turma, foi decidido um processo de recuperação para você que está me assistindo. É uma maneira de facilitar a perda de conhecimento que nós tivemos e tentar recuperar este conhecimento. E no segundo período, qual foi o principal conteúdo que você não poderia ter ficado sem aprender? É as organelas citoplasmáticas. Conhecer as organelas é algo que você não deveria ter ficado sem ter uma aprendizagem satisfatória. E é o que nós vamos ver nessa aula, ok? Nosso objetivo de aula é conhecer e compreender as funções de cada organela citoplasmática, ok? Você vai conhecer e compreender as funções, certo? A recuperação de biologia está dividida em duas etapas. O trabalho de recuperação, que acompanha essa aula, você tem 10 questões para responder. A partir dessa aula, também, a partir da leitura do livro de biologia, você tem em mãos, você vai contar mais informações especificamente capítulo 7, membrana e citoplasma, é o que nós vamos trabalhar. Livro de biologia, primeiro ano, página 77. Ok? Logo em seguida, aí, o trabalho de recuperação, você tem até o dia 25 de setembro para fazer ele. Ok? Até o dia 25 de setembro ele vai estar disponível lá no Google Sala de Aula para você fazer. No dia 25, você vai perceber que vai aparecer algo especial para você. A prova de recuperação, ou seja, fase 2. Você vai ter uma prova de recuperação de 5 questões. Ela vai estar disponível dia 25 de setembro. Quando encerrar o prazo de entrega do trabalho, aparece a prova de recuperação para você. Então, mas vamos lá, vamos falar aqui de biologia, vamos falar do que é que nós precisamos aprender. Ok? Então, a recuperação de biologia está aqui. Vamos ver o que é que nós temos. Primeira coisa, citoplasma, né? É que nós, como falamos, nosso objetivo é conhecer, compreender as funções das organelas citoplasmáticas. E não esqueça, o livro de biologia tem mais informações. Não esqueça de dar uma leitura no seu livro de biologia, também como ler neste slide. E quando nós falamos em citoplasma, ele também é chamado de aloplasma, citossol, citoplasma fundamental, em vários termos. É uma matriz amorfa, gelatinosa, na qual estão mergulhadas as organelas, que são isso que nós estamos querendo compreender, essas organelas, as funções de cada uma delas. Formar por íons de moléculas orgânicas, nós aprendemos isso aí, que é proteína, carboidrato, lipídio, dissolvido em água, apresenta movimento ameboide, ciclose, ok? E, basicamente, os componentes do citoplasma é o que? O citoesqueleto, que é formado por proteína, microtúbulos também, microfilamentos, e as organelas celulares, que é o nosso foco. Este é o nosso foco, saber o que são essas organelas e quais são as suas funções. E, basicamente, quando se falar em citoesqueleto, para diferenciar das organelas, ele representa um arcabouço de uma sustentação, é o que vai dar a forma à célula. Ou seja, observando ao microscópio eletrônico, não é o que nós temos na escola, nós temos um microscópio óptico, ok? Revela a presença de finíssimas fibras proteicas. Como falei, o citoesqueleto está ligado com proteínas, nós temos pequenas fibras proteicas, ok? Estes microtúbulos, foi falado que também compõem o citoplasma, são estruturas longas e rígidas, de formar por associação de proteínas globulares e tubulinas helicoidais, ok? Temos esses dois arranjos aqui,
fornece também o suporte estrutural e mantendo a forma da célula e o padrão das organelas. Olha a importância de microtúbulos, eles que garantem o padrão das organelas. Microfilamento, que é a outra parte do citoplasma, são estruturas formadas pela união de filamentos globulares, a actina, que é proteína, em redes ou em outros feixes. Okay? Este padrão aqui representado exerce um papel importante na sustentação e movimento das formas celulares. Okay? Essa é mais a estrutura do citoplasma. Você também detalha melhor no livro didático de biologia. Nosso foco principal é este aqui, as organelas citoplasmáticas. Então, são estruturas especializadas na realização de funções no citoplasma. Então, já sabe, eles vão realizar algumas funções especializadas. É o que o seu trabalho de biologia vai lhe perguntar. O trabalho de biologia vai avaliar se você realmente conseguiu aprender, saber quais são essas funções, quais são essas especializações das organelas. Quem são elas? Ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, peroxomos, centríolos, plácteos, vacúolos. Todos esses aqui são organelas. Nós vamos conhecer cada uma delas e a função de cada uma delas. Ribossomos. Quando falamos em ribossomo, nessa organela aqui, é a única estrutura que nós temos lá nas bactérias. As bactérias, que são células procarióticas, não têm essas estruturas membranosas, que são essas organelas complexas. Ela tem apenas ribossomos. Vamos falar em ribossomos para você. O que é que você precisa saber quando fala em ribossomos? São pequenos glânulos que aparecem livremente no citoplasma ou aderido a uma membrana, como o retículo endoplasmático. Qual é a função dele? A função dele, síntese de proteína. Então, vamos falar em ribossomos, associa a síntese de proteína. Falou em ribossomo, associa a proteína. Então, é o segundo tópico importante dessa aula. O primeiro tópico você viu que seria o citoplasma. O segundo tópico é os ribossomos. E aí nós temos o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, retículo endoplasmático, ele costuma de um sistema de membrana dupla, sistema de membrana dupla e lipoproteica, não vale ressaltar, tem várias membranas, pode ser rugoso ou liso. Professor, mas qual é a diferença? Se você detalhar melhor no livro didático de vocês, você vai ver que a diferença entre o rugoso e o liso é a presença de ribossomos. Se eu tenho ribossomos aderido ao retículo endoplasmático, ele é chamado de rugoso. Se eu não tenho ribossomo, ele é chamado de liso. Logo, se eu tenho um retículo endoplasmático rugoso, a função dele é proteína, porque a função do ribossomo é proteína. Se eu não tenho o ribossomo aderido ao retículo endoplasmático, ele é liso, então ele passa a produzir lipídio. Retículo endoplasmático liso, lipídio. Associe a este detalhe. E aí nós temos o complexo de Golgi. Veja, nós sabemos que temos duas organelas, retículo endoplasmático e ribossomos, que produzem proteínas e lipídios. Vamos sintetizar essas duas moléculas orgânicas. E para que serve o complexo de Golgi? Então, ele entra em ação. E são bolsas achatadas, você percebe que está aqui, ó, próximo aos retículos, complexo de Golgi, aqui é a estrutura completa de Golgi. E o que é que você encontra aqui? Retículo endoplasmático liso, sintetiza lipídios. Retículo endoplasmático rugoso, sintetiza proteínas. Por que ele é rugoso? Porque eu tenho ribossomos. Qual é a função do ribossomos? Proteínas. Se eu tenho ribossomos aderido ao retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteínas. Se eu não tenho ribossomo, ele é liso, ele produz lipídios. E aí o complexo de Golgi está em sequência. Qual é a função dele? Ele vai armazenar essas proteínas. Além de armazenar essas proteínas,
vai formar o acrossoma do espermatozoide. Então, a cabeça do espermatozoide, na linguagem mais clara possível, é formada a partir do complexo de Golgi, ok? Além disso, ele também forma a lamela média em células vegetais. Também você consegue detalhar melhor lá no livro de biologia de vocês. Também é responsável pela formação dos lisossomos, que aí nós não vamos detalhar este processo aqui, é formado em lisossomo, a partir do complexo de Golgi. Mas a função básica deles, do complexo de Golgi, é a secreção de substância. Ou seja, falou em complexo de Golgi, associe secreção celular, formação do acrossoma e armazenar a proteína. Essas três funções do complexo de Golgi, por isso o nome é complexo. Ok? Lisossomos, né? Uma organela especial, né? São vesículas envolvidas por membranas lipoproteicas, contém no seu interior enzimas digestivas. Logo, você já percebe que a função dela é digestão. Se eu tenho as enzimas digestivas, a função dela é digestão intracelular. Ou seja, os lisossomos, eles vão digerir o que entra dentro da célula. Por gestão autofágica, digere a própria matéria da célula, ou heterofágica, digere o que entra dentro da célula de fora, material de fora. E aí nós temos esses processos nos lisossomos. E também tem essa digestão intracelular, né? A regressão da cauda dos girinos, por exemplo. O sapo ele vai perdendo a cauda dele porque ele vai sendo consumida, né? Sendo digerida pelos lisossomos. Ok? E aí nós percebemos, esse monte de organelas trabalhando dentro do citoplasma, ele requer energia. Sim, requer energia. Quem que vai produzir essa energia? Mitocôndrias. Vão produzir energia, ou seja, sintetizar o ATP. Então, mitocôndrias, a organela em forma de um bastão, como percebemos, ela é a única que possui, é uma das organelas que tem DNA próprio. Se fala, percebe que as demais organelas que foram apresentadas, nenhuma tem DNA próprio. Essa tem DNA. A mitocôndria tem DNA, porque segundo a teoria da endossimbiose, a mitocôndria era uma bactéria procariótica que foi englobada por uma bactéria, por uma célula eucariótica, ou seja, teoria endossimbiótica. A função da mitocôndria é respiração celular. Quando se fala em respiração celular, nós falamos em produção de energia, ou seja, se está produzindo energia, nós estamos produzindo o ATP, ok? Peroxomos, isso aqui é mais para o pessoal da química, aí são bolsas membranosas repletas de enzimas digestivas, só que, ao contrário dos lisossomos, a função dele aqui é degradar substâncias tóxicas, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que ele dissolve, transformando o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, em água e oxigênio. O H2O2 é separado aqui pelo peróxido somos. Então, associa a degradação de substâncias tóxicas, ok? Centríolo, essas imagens aqui, nós temos centríolos, são 9 microtúbulos interligados. Então, você percebe um grupo de 9 microtúbulos. E este grupo deles, a função deles, basicamente, é o fuso mitótico. Ou seja, os centríolos são que vão coordenar a divisão celular, orientar a divisão celular. Então, vamos falar nessa estrutura, associa a divisão celular, ok? Além disso, eles vão formar cílios e flagelos, são duas estruturas de locomoção. Então, centríolos têm três funções. Organizar a divisão celular, porque ele forma um fuso mitótico, formar cílios, formar flagelos. Três funções para você. Os vacúolos, eles são estruturas saliformes encontradas em diversos tipos de células. Eu tenho vacúolos digestivos, que a função dele é digestão intracelular, vacúolos pulsáticos, equilíbrio osmótico,
vacúolo de suco celular, tipo das células vegetais, que a função dele é armazenar a água, então garante que a planta consiga sobreviver a períodos de seca. E nós chegamos a uma organela que vai ser responsável pela fotossíntese. Chegamos aos plácteos. Os plácteos são, o que você tem que focar nele aqui? Este aqui, ó, ao cloroplastos. Cloroplasto, aqui representado, ele também, como a mitocôndria, olha aí o detalhe, como a mitocôndria possui DNA. Então, duas organelas têm DNA próprio, mitocôndria, cloroplastos. Qual a diferença? O cloroplasto é responsável pela fotossíntese. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. Okay? Também temos cromoplastos, que é o plasto colorido, leucoplasto, mas o foco é o cloroplasto. Você também tem no seu livro didático, ok? Então, a nossa aula é essa. Nosso objetivo é conhecer as organelas. Ou seja, professor, mas não ficou muito claro, não deu para entender bem o que é que você vai fazer. Livro de biologia, primeiro ano. É como a frase fala, quanto mais estuda, mais você aprende e se aproxima dos seus sonhos. Claro que o seu objetivo agora é atingir a média e passar no segundo período. Então, pegue livro de biologia, abra no capítulo 7. E você vai ver, capítulo 7, aí começa a falar de células. O foco principal, ele vai começar a falar de membrana plasmática, e aí lá na página 87, ele começa a falar do citoplasma, que aí nós já vamos falar do que foi trabalhado. Sustentação, citoesqueleto, foi apresentado. Ele vai voltar a falar desse esqueleto, microfilamentos, nós abordamos agora. E aí, ele começa a detalhar as organelas. Centríolos, a divisão celular e a formação de flagelos e cílios. Ok? Ribossomos, produção de proteínas, síntese de proteínas. Retículo endoplasmático, temos o liso e o rugoso, também chamado, o rugoso também chamado de granuloso, síntese de proteínas. O liso, ou não granuloso, síntese de lipídio. Complexo de Golgi, secreção celular, armazenamento de proteína, olha aqui, formação do acrosoma, que é a cabeça do espermatozoide, lisossomos, digestão intracelular, vacúolos, acumular material, né? Mitocôndria, respiração, os plácteos, que é o último assunto aí, que aí você vai dar foco ao cloroplasto, responsável pela fotossíntese, também tem DNA próprio, como a mitocôndria, que também tem DNA próprio, mas realiza a respiração celular. Então, você recebeu este livro de biologia, você tem ele. Também é disponível no site da editora Ártica. Ah, professor, não tenho mais ele. Não tenho acesso a este livro mais, eu perdi. Entra lá no site da editora Ártica, tem ele em versão digital, PDF. Este mesmo livro, seu, disponível. Então, se você perder por algum motivo o seu livro de biologia, entra lá no site da editora Ártica e aí você pesquisa livro Biologia Hoje, Sérgio Linhares. O nome aqui é o Fernando e o nomezinho complicado para você, não precisa não. Se botar Biologia Hoje, Sérgio Linhares,
Já acho, viu? Edição 2018, ok? Então, a nossa aula de recuperação é essa. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo no PV, via WhatsApp, estarei à disposição. Não esqueça de fazer a leitura do slide, que eu passei, vai estar disponível no Google Sala de Aula, como também faça as anotações das informações no seu caderno. Não esqueça de fazer a leitura do livro, capítulo 7, página 77. Leia todo o capítulo, faça o trabalho de recuperação com muito cuidado, atenção, leia as questões com calma, leia, consulte o livro. Por isso que eu estou pedindo que você anote as informações do slide no seu caderno, que vai ter mais material de pesquisa na hora para responder o formulário. Qualquer dúvida, entre em contato. E lembrando que dia 25 vai estar disponível a prova de recuperação final sobre as organelas. Se você fizer um bom trabalho de recuperação, a prova final também é show. Você tira 10 facilmente. Então, bom estudo e vamos em frente. A biologia é a ciência da vida.